Todos morrer. Com Hugo van der Ding e Tiago Ribeiro. É uma verdade que dói, efetivamente. Dói bué. Tenho uma mensagem, tem correio dos leitores. O correizinho de quinta-feira? Correio dos leitores, percebi, é verdade. já percebi. Várias mensagens, uma até por e-mail. Ok. Quando é pessoas que dizem e-mail. 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 E-mail não foi caro. E-mail. 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 Então vamos lá ver isto. Recebemos várias mensagens, muito a propósito. Parece que estiveste a cheirar com Para. A propósito da história das crianças austríacas em Portugal. Foi de muitas mensagens. Que é curioso, claro, quem quiser ouvir esse episódio sobre o padre Alexandrino Bruxado, sobre estas crianças que a Caritas trouxe para Portugal nos anos 40 e 50. Como é o caso de dois ouvintes, Filipa Pérez e o Tiago Bragança Borges, que falam de um irmão, curiosamente, ambos chamados Helmut, mas um que esteve em Guimarães, outro perto de Castelo Branco, e lembram-se sobretudo portanto, isto foi os bisavós destes nossos ouvintes que tinham trazido estas crianças e, portanto, foram irmãos dos seus próprios avós e lembram-se de ter destas pessoas visitarem convivência. Sim, visitarem os seus avós e tratavam claramente por irmão uns aos outros. E depois está outro mail, um bocadinho maior, da nossa ouvinte Sara Lado. É uma bióloga e investigadora que trabalha num hospital em Viena, mudou-se para Viena há algum tempo. E fez muito bem. Lá. Sim, é verdade. E então, à procura não há assim muitos portugueses em Viena, e à procura de um pastel de nata e de uma coisa qualquer, foi dar com a Sociedade Austro-Portuguesa. E lá é onde se encontram portugueses que vivem em Viena, gente nova, gente da nossa geração, claro que lá está. Mas havia uma senhora austríaca muito velha, ou mais velha, 80 e tais, que um dia a nossa Sara foi falar com ela e ela contou-lhe a verdadeira história daquela associação. Na verdade, esta Sociedade Austro-Portuguesa tinha sido fundada por uma das Caritas Kinder, como lhe chamam lá as crianças, Caritas, e ela própria, esta senhora, tinha estado em Portugal em criança e contou-lhe esta história toda em português. E, portanto, a nossa ouvinte Sara, quando ouviu a primeira pessoa a história, lembrou-se desta história, ouvir o nosso programa. Já agora, a Sara acrescentava no e-mail que vai casar daqui a um mês com o seu namorado austríaco, pelo que lhe desejamos, o Tiago e eu, as maiores felicidades. Felicidades a isso. É verdade. Em relação ao nosso morto de hoje, nós vamos ter eleições muito em breve. Sabiam? Verdade. Para o Parlamento Europeu. E o nosso morto não podia vir mais a propósito. Já todos ouvimos o seu nome, hoje vamos conhecer a sua história. Dá-lhe trila! Toma! Ui! Que modernaço! Esta foi sassaricando. Podes Ibiza, mudar, pô. 2 da manhã. Sassaricando todo. Neste dia, em 1901, morreu em Ghent, Rente. Gant. Aqui há rente que passa. Rente, exatamente. Tanta rente, silêncio e tanta rente. É exato. Aos 59 anos. No vestido. 90º. Falamos do advogado e matemático belga Victor Dont. Dont. O pão é doce. Não era de Ghent? Isso é de Rente. Como é que se dizia nos Açores? Perguntares se o pão é doce. Depende da ilha onde estás. É Dont. Victor nasceu em 1841 na mesmíssima Rente. Na mesmíssima Rente. Pá, eu amo esta cidade. Tu não sabes o quanto eu amo esta cidade. Gostas de Rente? Eu devo dizer uma coisa. É lindo. No contexto tu belga. a Bélgica, eu sei. Eu acho que toda a gente, não é? Mas no contexto belga é capaz de ser do melhorzinho que eles lá têm, não é? Sim. Bruxelas é sinistro de fugir, tem uma praça, sim, está bem? Sim. É o mínimo também, não é? Para ser vagamente uma capital. Mas Rente é fixe. Estou a brincar, mas eu recebo sempre essas mensagens de portugueses que vivem na Bélgica a confirmar tudo. Claro. Estão fatos daquilo. Bélgica. Aquilo sem os belgas, que lhe eram um sítio simpático. Brinco, tenho imensos amigos belgas, adoro. Não percebem nada que eu estou a dizer, não é? Mesmo estás que à eu esteja vontade a aqui, falar, claro. seja em holandês, seja em francês, que é as únicas línguas que eles falam. Vá, chega, Tiago, por favor. Estamos a tentar levar uma coisa a sério. Rente. Já estiveste em Rente? Já. O que é que foste fazer? Tive Rente ao... Passou mesmo assim Passaste mesmo Rente. O que é que lá foste fazer? Passear, a Rente. E ver Rente. Rente Ver nova. Rente. Rente Ver nova. Rente nova. Por acaso, vamos lá isso. Ele estudou Direito, até se doutorou, apesar de a mãe dizia-lhe assim: isso dá muito cabo da vista, estudar, Vítor. Pois. Oh, Vítor, isso dá tanto cabo da vista. A mãe era belga, não é? Sim. Pouco Muito estudar. preocupada com isto. Não quero uma batatinha frita, ó Vitor. Exatamente. Uma batatuxa com umas mules. Agora, ele era de facto muito amigo de estudar, foi também matemático.
Mas lá arranjou acaba por arranjar um tacho. Porque eu estou a dizer isto? Pá, estás a bandalhar este número Era só nunca. juiz no Sim, sítio, claro. E podia ter ficado lá muito bem na sua vida, só que não. Ele era muito, muito opinativo e lança para o debate público uma questão que era muito pertinente em relação a umas eleições que iam acontecer lá na Bélgica, que é a representação proporcional. No caso, a preocupação dele com o sistema eleitoral belga, maneira como não é a contagem dos votos, é como se distribui os assentos pelos votos. Porque havia ali um problema entre as divisões entre os partidos católicos e liberais e também a conhecida divisão linguística, metade flamenga e metade francófona. Claro, até hoje é engraçado porque a Bélgica é conhecida pelos seus parlamentos altamente fragmentados, não é? Com muitos pequenos partidos e às vezes chegam, bem, agora a última vez, um ano ou mais sem governo, não conseguem formar coligações, que pode ser também o problema desta representatividade. Mas ele via, bem, temos que arranjar maneira disto ser justo a representatividade. E primeiro falar um bocadinho do que é a representação proporcional, ou voto proporcional. É um sistema eleitoral de vencedor múltiplo, portanto, quando há mais que uma pessoa, vamos dizer, um parlamento, claro, e a ideia é haver uma proporção dos assentos parlamentares para cada partido que seja diretamente determinada pela proporção de votos recebidos por cada um deles. Ou seja, isto em teoria permite que haja uma representação muito maior das minorias dos partidos mais pequenos. No caso das eleições por listas, como é o caso das autárquicas, legislativas, ou até agora destas europeias que vamos, é um método que é uma fórmula matemática, no fundo, é um algoritmo que calcula a distribuição dos mandatos pelas tais listas, quando são eleições em listas, claro. Nós sabemos o que é não há o número 1, número 2, número 3, número 4 da lista. E cada mandato é sucessivamente atribuído à lista cujo número total de votos dividido pelo número inteiro, portanto, por números. Portanto, tens o número de votos divididos por 1, depois por 2, depois por 3. Eu sei, até se esgotarem todos os mandatos, eu sei que não iam perceber nada se isto dito assim. E então fui buscar um exemplo da própria Comissão Nacional de Eleições para percebermos isto com um exemplo prático, claro. que é muito fácil de perceber. Claro, vendo uma tabela é mais fácil, aqui na rádio é mais difícil, mas eu vou tentar. Tentámos mostrar esta tabela, mas não conseguimos. O Hugo vai explicar agora. Sim, porque é mesmo fácil se nós sim. imaginarmos visualmente uma tabela. Vamos imaginar umas eleições, claro, onde? Em Lobelho do Mato, em que Lobelho do Mato tinha direito a eleger 7 deputados e concorriam 4 partidos, vamos chamar o A, o B, o C e o D. E os resultados nos votos, portanto, as pessoas foram votar e os resultados foram os seguintes. O partido A teve 12 mil votos, o partido B 7.500, o partido C 4.500 e o partido D 3.000. Estamos organizados por ordem de número de votos. Sim. E depois pomos isso tudo numa tabela. Ou seja, na primeira coluna pomos o número de divisores. Ou seja, pomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí fora. Não, já se vai ver quantos é que são precisos. E depois, na linha à frente do número 1, não é? Do primeiro, vamos pôr o número de votos do maior ao mais pequeno. Portanto, temos 12.000, não é? Que é o do A, 7.500, que é o do B, 4.500, que é o do C e os 3.000 do D. Na linha abaixo, onde temos o número 2, dividimos todos esses resultados por 2 para cada um deles. Ou seja, temos o A fica com 6.000, o B com 3.750, o C com 2.250, o D com 1.500. Na linha de baixo, o 3, vamos dividir o número de cima por 3. Portanto, fazendo essa tabela, sempre dividido. No caso, daria o A fica com 4.000, o B com 2.500, o C com 1.500 e o D com 1.000. E no 4 fazer a mesma coisa por aí fora. Estamos a perceber essa tabela? Claro. Temos a linha A, a linha 1 é o número inteiro, 2 dividimos o número total de votos de cada partido por 2, por 3, por 4 e por 5. E depois o que se vai fazer é para distribuir os mandatos, vamos pôr os números daquela tabela, independentemente de que partido são, por ordem de grandeza. Começamos pelo número maior, 1.200. É o número maior que aparece naquela tabela. Está logo na linha 1. É do partido A, um deputado. Vamos a seguir ao número maior a seguir a esse. 750 ou 7.500. Está na linha 1 também, que é do partido B, um deputado. A seguir, vamos ver qual é o número maior. 6.000, já está na linha 2. É outra vez o partido A, mais um deputado. A seguir, qual é o número a seguir maior? 4.500. Voltamos a estar na linha 1, é do partido C, um deputado. A seguir, o que é que temos a seguir? 3.750, está na linha 2, é o partido B, mais outro deputado. E a seguir, 3.000, está na linha 1, é o partido D, mais um deputado. É muito simples de perceber. Claro. E não interessa que números de deputados, vamos ver só os números. O maior número, o segundo maior número, o terceiro maior número, o quarto maior número. E depois vemos
em que linha é que está. As a que equivalências da coisa, claro. Exatamente. Neste caso que demos, o partido A elegeu 3 deputados, o partido B 2, o partido C 1 e o partido D também 1 deputado. Quem estava com atenção, é difícil acompanhar tudo, na linha, ou seja, havia 2 valores com 3.000. Um na linha 4 do partido A, um partido mais votado, e na linha 1 do partido D. Nesse caso, de haver um número igual, o lugar é atribuído ao partido que tenha tido menos votos e não ao partido que tinha tido mais votos. E a ideia é para quase puxar e equilibrar a coisa, não é? Tal e De qual, baixo tal e qual. para o meio. Tal e qual, tal e qual, tal e qual. Agora, o método inventado pelo nosso Vítor foi apresentado pela primeira vez em 1778 e depois foi usado nas eleições de 1900. E vai-se espalhar por todo o mundo, pela Europa, a América Latina, o Japão. Na América também usam o método, mas muito americanamente chamam-lhe o método Jefferson. Claro que não é o único, mas é o mais comum em todo o mundo. Em Portugal foi usado pela primeira vez em 1910, ainda em monarquia, nos ciclos de Lisboa e do Porto, só como um dos partidos recebeu quase 95% dos votos, não deu sequer, não fez isso para sentido, expressar, não grande teve coisa, qualquer claro. implicação prática. O método está consagrado na lei eleitoral portuguesa desde 1974. Em cada país, às vezes há alterações, por exemplo, haver limites mínimos da eleição, um número mínimo a partir do qual os teus votos são deitados fora, se quiser Sim. assim dizer. E também há a hipótese de ser o eleitor a escolher a ordem dos mandatos dentro de cada lista. Em alguns países isso acontece. A ideia é sempre tornar a eleição mais representativa e proporcional, claro. Há críticas de que na prática acaba por favorecer os partidos maiores, esta divisão, e também há quem diga que esta fragmentação em pequenos partidos torna mais difícil a governação. Mas isso é uma questão dos políticos entender Claro, melhor. claro. E de cada qual com a sua cabeça julgar e analisar isto, não é? Claro, mas é perceber mais ou menos como é que Claro. os votos são, No fundo, são alocados. sempre sim. pró-pluralidade. Mais protagonistas Sim, na e história. sobretudo não fazer desaparecer partidos que sejam pequenos. É uma ferramenta imperfeita, claro, deste imperfeito sistema que é a democracia. Já se sabe, é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Por isso, agora, mais esclarecidos sobre como vão ser contados e atribuídos os vossos votos, só nos resta apelar a que toda a gente vá Claro que votar. Sobretudo nestas eleições, que são tão desprezadas pelos europeus em geral, não é só em Portugal. A abstenção para o Parlamento Europeu é gigante. E acho que temos todos que começar a acordar um bocadinho para perceber, sobretudo numa época tão crucial das nossas vidas e da vida da Europa, acreditar mesmo que o nosso futuro passa por uma Europa unida, livre e solidária, claro. O Vítor Dont morreu faz hoje 123 anos.